você escutar de outra pessoa que a sua vida é caótica é meio impressionante. Teve um efeito de aceitação. Aceitar a vida que você vive hoje, a rotina que você tem hoje e buscar a adaptação. É quem a gente se torna durante o processo. E de coisas que a gente não abre mão durante, que vão deixando as coisas muito maiores. Não importa de onde você veio, você tem a capacidade. Então, assim, você tem a liberdade de continuar seguindo lá as indicações da trilha, né, com o professor, de passando essas orientações. E você tem também essa opção de, ao longo da semana, respondendo questões, notando essa dificuldade, aparecer um conteúdo aqui que eu tô vendo que eu sempre erro, e você já coloca na semana seguinte. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei se isso está surtindo efeito. Eu não sei se é o ideal, se eu estou me concentrando para gravar aquela informação. Eu acabo me atrapalhando muito também em revisões. Bárbara, você representa esse aluno que não consegue ter uma rotina definida, que de fato passa por vários imprevistos no dia. Então a gente precisa montar para você um sistema que consiga se adaptar a essa realidade, um sistema de estudos que se adapte a essa realidade. Eu acho que a gente consegue fazer isso no nosso planejamento. Então, essa dor você não vai carregar, você está fazendo de forma muito nobre e eu quero que você enxergue isso, tá? A mulher enorme que você é, confie nisso, eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Tudo aqui foi muito especial, eu tenho certeza que é uma virada de chave na minha vida e nessa minha trajetória para me tornar juíza, e isso aqui eu vou guardar no meu coração pro resto da minha vida. Muito obrigada. E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do projeto A Intervenção, projeto no qual nós recebemos nossos convidados, alunos, que trazem as suas dificuldades, as suas dores, para que nós apresentemos a ele um planejamento para alcançar os seus objetivos. Hoje nós estamos recebendo uma aluna muito especial, que tem uma história que conecta com a história de muitos de vocês. Tem vários imprevistos no dia a dia e mesmo assim precisa encontrar tempo e organizar os seus estudos. Ela é advogada, ela auxilia os pais que precisam de apoio, ela ainda trabalha com os animais, com proteção dos animais, tendo adotado vários deles para cuidados. E nós recebemos hoje a Bárbara Moreto. Bárbara, por favor, seja muito bem-vinda. E para montar o melhor plano possível para a Bárbara, hoje nós contamos com o nosso time de especialistas, professora Marisa Nascimento, multiaprovada, com curso de magistratura, Ministério Público, professor Felipe Duque, multiaprovado também em vários concursos e hoje procurador da Fazenda Nacional, exatamente para montarmos o plano mais personalizado e adequado para a vida da Bárbara. Bárbara, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Conte-nos um pouco da sua história, do seu dia a dia, sua rotina e dos seus objetivos, para que a gente possa saber como podemos ajudá-lo da melhor forma. Primeiro eu quero agradecer de estar aqui, eu estou muito feliz, muito obrigada mesmo. E vamos lá. Olha, eu vou começar contando de como começou isso de concurso público. Embora eu tenha prestado alguns certames de formas esparsas, sem muito objetivo, durante, sei lá, quando eu tinha 20 anos, e até cheguei a tomar posse como auxiliar de educação infantil no município de Vinhedo, durante minha primeira graduação em pedagogia. Eu considero que minha vida de concurseira começou mesmo com o primeiro ENAM. Assim que saiu o ENAM, eu quis prestar, porque logo no meu primeiro ano de faculdade, eu tive aula com um professor que é juiz, e eu fiquei deslumbrada com a carreira, fiquei deslumbrada com a nobreza da profissão, com a humanidade que eu acredito que tem que ser inerente à atividade do magistrado. Então, isso se tornou meu objetivo de vida. E aí, eu terminei a faculdade de Direito em 2022, já peguei a OAB, já comecei a atuar, e em final de 2023, eu comecei a estudar para o ENAM, que teve em 2024 a primeira edição. E aí veio o choque de realidade. Aí eu percebi que estudar para concurso não é só o desafio de você estudar as matérias. É também um processo. E é complicado. Porque se fosse para mim, né?
Se fosse só estudar, tava bom, a gente consegue encarar. Mas aí vem um desafio do autoconhecimento, que você tem que se desafiar a entender que não importa de onde você veio, você tem a capacidade. Mesmo que comigo aconteceu muito de ficar aquelas vozinhas. É muito difícil, você está sonhando muito alto, isso não é para você. Eu não sei se é porque eu sempre estudei escola pública ou vim de uma família simples, eu não sei. Mas é uma coisa que eu percebi que eu tive que encarar logo de começo. E fora isso, a minha maior dificuldade hoje é adequar os estudos com a minha rotina. Porque eu sou advogada autônoma e é minha subsistência a advocacia. Eu não posso deixar de trabalhar. Então, todo dia eu tenho que trabalhar. E não é só um trabalho passivo, não é só desenvolver tese, petição. É prospecção de clientes, é manter o cliente. Eu sou advogada, eu sou financeira, eu sou administradora, tudo. E aí, além disso, né, além do fato que eu tenho que trabalhar todos os dias, eu, ao longo da vida, eu acabei pegando um trabalho para mim que é ajudar os animais, e é algo que aconteceu de forma muito orgânica. E hoje eu tenho 6 cachorros em casa, todos adotados, todos resgatados, e são os famosos lar temporário ad eterno, porque ficaram comigo e são meus. E tem outros que eu vou resgatando, que eu levo no veterinário, eu faço trabalho, então é uma coisa que faz parte da minha vida, da minha rotina, e até brinco com meus pais. Se São Francisco colocou na minha porta, eu não vou negar, eu vou ajudar. Então, é algo que também estou tentando equilibrar, não é algo, eu não quero perder isso. E eu tenho um amor, um carinho enorme pelos meus pais. E embora meu marido me ajuda muito com isso também, meus pais, vez ou outra, precisam do meu auxílio com alguma coisa. Então, é uma coisa que faz parte da minha rotina. Eu tenho um titio que precisa de cuidados especiais, então, vez ou outra, eu tenho que levar no médico também, ou eu tenho que ficar na casa dos meus pais, que ele mora com meu pai e com a minha mãe. Às vezes eu tenho que ficar na casa deles para ficar com ele, porque é como se fosse um bebezão. Tem que ter alguém com ele, não pode ficar sozinho. Então, às vezes eu sou babá do meu tio, aí às vezes eu preciso ajudar com meu pai, minha mãe com alguma coisa. Então tem tudo isso, e eu sinto que, por mais que eu tenha prestado os quatro certames do ENAM, eu tive uma evolução. Eu percebo que eu estou patinando muito por não conseguir casar minha vida com os estudos. E ao mesmo tempo de brigar comigo mesma, com essas vozinhas, sabe, que fica, você não vai conseguir essas coisas, sabe? Então essas são minhas dificuldades hoje, e é o que eu acho que é o que está me travando. Eu tô com medo de levar bronca. Eu não sei, é uma coisa nova, eu não sei muito bem o que esperar, mas é uma mistura de medo e também ansiedade para ver qual é a solução. Perfeito, Bárbara. Só para a gente entender o seu trabalho com os animais. Você é protetora solo de animais, você faz resgate de animais abandonados, animais que estão sofrendo maus tratos? Isso, na verdade, é assim, já aconteceu de ligarem para mim para pedir ajuda, mas não é o que acontece. Geralmente, se eu passo por algum animal que está necessitado, que está acontecendo alguma coisa, eu não consigo só fechar os olhos e pensar, e acontece. Não consigo. Então, eu tento ajudar de alguma forma. É uma coisa que acontece, assim, sabe? E essa ajuda, esse auxílio também que você dá aos seus pais, tem uma periodicidade ou ele é esporádico? Quando há necessidade, um imprevisto, aí você vai e ajuda? Ou tem uma periodicidade? Não, eu vou lá e preciso ficar dias tais, tais e tais. Não, é coisa que acontece, mas semanalmente eu tô com eles. Eles me apoiam muito, me ajudam muito também. Então é uma questão que eu sinto que semanalmente, pelo menos, eu tenho que estar dando algum auxílio para eles. Tá. E nessa rotina, você tem estudado quanto tempo por dia e de que horas a que horas você dedica aos estudos? Cada dia é uma coisa, mas eu tento estudar. Eu não tenho aquele negócio de horas líquidas e tudo mais, porque não dá. Eu estou estudando, às vezes o cliente liga, eu tenho que correr, não dá. Mas eu tento manter, pelo menos, de 2 a 3 horas de estudo, e todos os dias eu estudo. Nem que seja 20 minutos para ler alguma coisa. Todo dia
eu pego um livro ou eu faço uma questão, eu tento E estudar. você tem uma rotina definida no sentido de horário para dormir, para acordar? Ou é sempre também um pouco bagunçado isso? Não, tem uma rotina, assim. Eu levanto por volta das 6h30, 7h, cuido dos animais, aí por volta das 8 horas os clientes já começam a ligar, já tem algum trabalho. Geralmente é durante o período útil, né, do dia. E aí à noite eu volto a tratar dos animais e consigo sentar para estudar. Perfeito. E como é que está ali os seus estudos em relação às matérias? Você já estudou bastante coisa ali do Enem ou ainda falta muita coisa para você estudar? E como é que foi o resultado do último Enem que você fez? Eu já estudei todas as matérias do Enem, já vi todo o edital. No último Enem eu fiz os 4, mas no último eu estava bem cansada, eu estava bem me sentindo sufocada com tudo isso. Então eu não tive um bom rendimento, eu nem considero muito. Mas no terceiro Enem eu fiquei com 51 pontos. Pro terceiro, o primeiro eu tinha ficado com 32. E aí o terceiro eu consegui 51 e eu fiquei muito feliz com isso. Tipo, não fui aprovada, mas fiquei muito feliz. Então o foco aqui é revisão, então. Você precisa revisar os conteúdos do Enem. E como é que tá os seus estudos em relação à lei seca, jurisprudência, que é muito cobrada ali no Enem, e realização de questões, simulados, dentre outros? Jurisprudência, eu consigo ler umas 2 vezes por semana, os informativos mesmo. Lei seca, eu tento ler durante a matéria. Se eu tô lendo lá no material de estratégia mesmo, eu tô lendo o conteúdo, né, o teórico. E aí bate algum artigo, ou tem uma referência de algum artigo, eu já pego o vadimeco e dou uma lida. Então eu costumo ler a lei seca assim. Por curiosidade, tu advogas em que área? Todas. Todas as áreas, mas preferência, gosto mais, eu capto mais clientes, vamos só para entender. Eu atuo bastante com marcas e patentes. Também faço trabalhista, eu faço civil, também pela Defensoria Pública faço também, sou advogada conveniada. Então, acabo pegando um apanhado de tudo. Bárbara, uma dúvida que eu fiquei. Você e seus pais moram na mesma cidade? Vocês moram juntos na mesma casa? Qual que é a distância para você conseguir dar esse suporte? Não, eu moro na minha casa, né, com meu marido, e meus pais moram na mesma cidade. De carro é uns 10 minutos. Mas aí você tem a frequência de visita lá na casa dos seus pais? Tipo, todos os dias você consegue ir lá, dar esse suporte? Você vai aos finais de semana? Não, era todo dia. Agora que eu quis estudar, né, peguei para estudar, não é mais. Só que pelo menos 3 a 4 vezes por semana eu tô lá. Não há nem adjetivo maior que isso, assim, né? De ver esse amor puro em você, seja nos animais, seja pelo seu pai, seja, enfim, pela sua família, né? Se há mandamentos humanos, né? Honrar pai e mãe é universal. Então, não tenho nem olhos marejados para isso, né? É só, assim, admirar e ver o que é que a gente consegue fazer para conciliar, realmente. A sensação de o mundo estar desmoronando e parece que a gente quer congelar tudo para que a nossa vida finalmente dê play e aí a gente consiga o objetivo e volte, talvez ela seja universal em todos os concurseiros, mas o peso seja maior em algumas pessoas. Seja a quem tem esse dever de cuidado ou tem esse amor, né? Não é um dever, você tá amando, você faz aquilo ali. Assim como as mães, né? Então, isso não é um peso, isso é uma responsabilidade maior e também é um motivo muito maior. Dá um gosto muito mais especial e tem dado. Também acho que você tem feito isso e seu marido deve ter ajudado muito para que você consiga conciliar, né? Pelo que você falou. Mas a minha dúvida e o meu questionamento tão somente nesses dias difíceis, vamos falar deles, né? Seja do cuidado, seja do, enfim, estar com seus pais nesse momento de que talvez fique incompatível os estudos, vamos dizer assim. Você não estuda completamente ou você tenta fazer algo e o que você faz? Eu só queria tentar descobrir quando ocorre a turbulência, né? O que é que você faz? Eu tento estudar tudo. Por exemplo, tem as metas que a professora manda no grupo, eu tento cumprir aquilo. E teve uma semana que eu consegui, e fiquei muito feliz. Só que tem semana que eu simplesmente não consigo. Então, eu tento começar da onde eu parei, sabe? Mas, desculpa, talvez minha dúvida não tenha ficado tão clara. Você tenta, sei lá, suponha que está o caos aqui instaurado, você tenta seguir o ritmo tradicional, seja uma leitura fria mesmo, ou você chega talvez a adaptar isso. Por exemplo, isso aqui para mim é difícil até de imaginar, mas tem alunos da mentoria que
me mandou uma foto, né, com o pai dele literalmente no leito, assim, no hospital, e ele estudando porque ele tinha uma prova depois de 3 dias, né, assim, uma prova de segunda fase. E ele tava, professor, não tô conseguindo mais. E eu me derramei ali naquela foto e falei assim, olha, se quiser não precisa, né? Mas se você tiver muito, e eu sei, escuta alguma coisa, faz algo mais passivo, mas não se força a fazer esse tipo de leitura que, enfim, você tem que dividir um olho no padre e outro na missa, vamos dizer assim, né? E você chega a fazer esse tipo de adaptação ou não? Também eu quero seguir a regra, e se não for a regra, não. Tento não deixar de fazer, mas se não dá para cumprir o que era planejado, eu vou me adaptando. Por áudio ou por videoaula, por exemplo? Por videoaula eu gosto bastante. Ou tem uma coisa que eu comecei a fazer e tem me ajudado. Que às vezes eu, sei lá, vou levar meu tio no hospital, eu tô no hospital esperando. Eu começo a anotar no celular, lembrando alguma matéria que eu tava estudando. Tipo um resumo meu próprio. E aí eu começo a anotar aquilo. Daí, um tempinho que eu tenho, eu pego o que eu anotei e vou comparar com o material para ver o quanto eu errei e o que eu não entendi. Então, é uma coisa que eu consigo fazer em qualquer momento. Entendi. E, Bárbara, e o cronograma lá das trilhas do Enan que você tem tentado seguir? Você sempre faz esse esquema de eu vou ler o material, eu vou tentar esgotar a lei seca, eu vou responder questões? Sim, eu tento seguir. Certo. Porque, assim, pelo seu relato, a estratégia que você adota tem dado muito certo. Porque do primeiro Enan para o terceiro Enan, você evoluiu, nos meus cálculos aqui, 19 ou 20 pontos, né? De 32 aos 51. Então, assim, é uma estratégia que tem dado muito certo. Eu acho que a angústia que você sente é muito em relação a essas interrupções. E eu também sei o que é isso, eu acompanho minha avó em um tratamento oncológico já há algum tempo, então eu sei o que é isso, de ter que estar aqui no meio do estudo e aparecer uma consulta, aparecer uma intercorrência, opa, vou ter que largar tudo aqui, depois eu volto. Então eu te entendo muito e eu imagino que a sua angústia seja no sentido de achar que está ali o tempo todo, deixando pela metade, né? Mas o que eu acho que você tem que colocar em mente é que o cronograma existe para te guiar. Esse é até o nosso propósito aqui, mostrar como a organização, como o cronograma pode te ajudar a chegar lá, mas também mostrar que você não precisa estar ali o tempo todo se apertando, se espremendo para caber ali naquele cronograma. É o contrário, né? A gente tem que ajustar esse cronograma à sua realidade. E aí, dentro dessa realidade que você passou para a gente, você relata essas 2, 3 horas de segunda a sexta, e eu queria entender um pouquinho melhor o final de semana. Como que costumam ser os seus finais de semana? Final de semana eu consigo me dedicar mais. Eu busco me dedicar mais. No final de semana, eu geralmente acordo, cuido dos meus animais, cuido da casa e tudo, e aí assim que eu consigo, eu já sento para estudar. E fico. Eu consigo ficar até 4, 5 horas estudando. De sábado e domingo também, eu não folguei, assim. Então, de final de semana, para mim, é o ideal. Bárbara, e 2 últimos detalhes aqui. Quando você tem um tempo fracionado, você consegue estudar, por exemplo, eu consegui 15 minutos aqui de respiro. Você consegue, nesse período, pegar e estudar alguma coisa ou você falar, mas é um tempo fracionado, 15 minutos só não vai adiantar? Como é que funciona esses... Então, eu tô meio dividida sobre isso, porque eu tento estudar, que nem eu falei, nem que seja 15 minutos eu tento fazer alguma leitura, alguma coisa. Só que ao mesmo tempo eu não sei se isso está surtindo efeito. Eu não sei se é o ideal, se eu tô me concentrando para gravar aquela informação. Eu acabo me atrapalhando muito também em revisões, que tem sido um desafio para mim, porque eu fico tão ansiosa para encerrar o edital, que quando começa a vir as revisões junto com o estudo e tudo mais, eu começo a me atrapalhar também. E última pergunta. Eu tenho a sensação de que você se sente culpada por não conseguir estudar durante esse período de caos, durante essas intervenções, esses imprevistos, e cuidar de família e cuidar dos animais, e você se sente culpada por não conseguir, sendo que é algo que está dentro da sua rotina. Isso acontece com você? Ah, sim. Porque por mais maduro que a gente possa ser, eu acho que a gente
ter ciência do que os outros conseguem fazer em comparação ao que você consegue, acaba desanimando um pouquinho, sabe? Eu sei que cada um tem sua realidade e respeito cada realidade, mas acaba desanimando um pouco quando você percebe que um colega consegue estudar 5, 6, 7 horas no dia e você tem 15 minutos. E aí isso acaba gerando um desânimo, sabe? Entendi. Bárbara, você representa esse aluno que não consegue ter uma rotina definida, que de fato passa por vários imprevistos no dia e você não consegue, a gente não consegue chegar ali e montar um cronograma fechado para você porque você vai ter uma variação enorme durante a sua semana, você vai se programar uma coisa num dia e aquilo vai mudar completamente ali no decorrer da semana. Então a gente precisa montar para você um sistema que consiga se adaptar a essa realidade, um sistema de estudos que se adapte a essa realidade. Eu acho que a gente consegue fazer isso no nosso planejamento. Vamos lá? Não acho que eu estaria estudando ainda se não fosse o material do Estratégia. Mas a minha rotina não ajuda na questão de eu conseguir cumprir aquele material. Então é exatamente a rotina. Ao invés de focar em metas diárias, talvez focar em metas semanais. Porque ela vai diante disso, então acho que ela precisa. Primeira coisa, debater essa meta, agora é essa, e você vai colocando metas de ordem hierárquicas, mas não de maneira fixa. Exatamente. Mas o caso da Bárbara é um exemplo assim muito claro de que não deve ser dessa forma para todo mundo. Então eu acho que ela consegue ali seguir as trilhas estratégicas por esse modelo de ciclo semanal. Vai ter que esses imprevistos, fica aqui no domingo, e aí eventualmente ela traz isso por meio da semana. Esse imprevisto na verdade aconteceu na quarta-feira, então ela traz esse imprevisto para cá e ela traz essas 3 horas de estudo da quarta para cá, e aí ela transforma aqui em 6. Antecipar 1 hora de estudo, pelo menos ali da manhã. Se ela se adaptar bem a esse sistema, eventualmente ela pode antecipar até mais. Nossa, é não conseguir, é falhar, é estar sonhando muito alto, é esse medo, sabe? Que eu acho que talvez faça parte. Bárbara, vamos lá, a gente conversou bastante sobre essa rotina caótica que você vivencia e a gente chegou a algumas conclusões aqui. Claro, adaptando sua realidade, você pode tirar suas dúvidas, eventualmente dizer se funciona, se não funciona para você, a gente adapta. Primeira coisa é tirar da sua mente a ideia de metas diárias. Você não pode ter metas diárias, suas metas têm que ser semanais, porque o seu dia, ele pode ser um dia tranquilo e pode ser um dia que você consiga estudar 15 minutos só. Um dia impossível, com muitas coisas. Às vezes todos os clientes resolvem te chamar no mesmo dia e aí chega de noite, você ainda tem que ir lá cuidar do seu tio e ainda ter tempo para cuidar dos seus cachorros, tudo no mesmo dia. Então, você precisa ter essa ideia de metas semanais. Então, a gente colocou mais ou menos aqui entre 15 e 20 horas semanais, não horas líquidas, eu acho que você faz certo em não medir horas líquidas, mas horas que você vai estar ali disponível para o estudo, tá? Sentado para estudar. Para ajudar nisso, o que a gente entendeu importante é você antecipar o seu estudo ao trabalho. Você falou que mais ou menos 8 horas já começam os clientes a mandar mensagem, já começam as demandas. 6h30 mais ou menos você começa a cuidar dos cachorros, 6h30, 7 horas. Então a ideia é você antecipar 1 hora de estudo. Porque isso tentar você começar a se adaptar a isso, fazer esse teste. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, você vai aproveitar a melhor hora do seu dia para estudar. A hora que sua mente está mais descansada, está com maior clareza, porque você não passou por todos os problemas do dia ainda. E segundo, para te trazer paz. Porque você estudando 1 hora por dia, você fala, ó, já comecei vencendo. Eu já tenho 1 hora aqui no meu banco. Se tudo der errado hoje, eu já fiz 1 hora. E isso vai te trazer uma tranquilidade muito boa. Para você, até mesmo para você resolver os problemas do dia. Então, tentar antecipar essa hora, tentar combinar, tentar ajustar essa rotina para antecipar o estudo ao trabalho. Agora, é o seguinte, pode acontecer de você se adaptar muito bem a isso.
você fala, poxa, tá muito bom, tá muito legal, tá funcionando bem. Aí você antecipa mais meia hora, entendeu? Aí você consegue, às vezes, estudar de 5 a 6 e meia, ou de 5 a 7, seria ali o mundo ideal, 2 horas antecipadas de estudo, e aí você vai depois vir cuidando bem do seu dia, né? Segundo ponto, o tempo fracionado, esses 15 minutos que às vezes você tem ali durante o dia, que muita gente fica perdida. O que eu faço em 15 minutos? Como é que eu não vou conseguir dar sequência a nada? Então, nesse tempo fracionado, e também num tempo que você nem consegue estudar forte, estudar coisas novas, mas também você não está sendo demandada, você consegue fazer o estudo mais passivo, a gente colocou aqui para você fazer questões, tá? Você vai realizar questões. Se você conseguir nesse tempo fazer 3, 5 questões, excelente. Você já sabe. E vou fazer questão de quê? Faz questão da matéria que você está estudando no dia, para você já saber o que você vai fazer. Para você não abrir o sistema de questões aqui do Estratégia e chegar lá e não saber o que eu vou filtrar hoje. Não, eu estou estudando aqui Direito Constitucional hoje, controle de constitucionalidade, fazer questão disso. Pronto, está resolvido. Então, nesses 15 minutos, você vai fazer questões e ler jurisprudência. Então, você vê ali, vai alternando, né? Tem um tempo fracionado aqui, faço questões. Tem outro tempo fracionado aqui, leio jurisprudência. Porque se você conseguir ler uma decisão nesse período, você consegue. Né? Você não precisa de sequência. Né? O estudo da jurisprudência, você sai lendo várias decisões de temas diversos. Então, ler uma decisão já resolveu um problema, você já adiantou alguma coisa, vai te ajudar. E no tempo que você, por exemplo, estou precisando ajudar lá nos cuidados com o meu tio, mas eu consigo, por exemplo, estar ouvindo uma videoaula, assistindo uma videoaula nesse período. Coloca ali uma videoaula para revisão. O Duque constatou bem esse tempo ali, né, Duque? E aí você coloca de alguma coisa que você já sabe. Até para rememorar, até para que você não force algo, até para você não divida a atenção. Das vezes, né, é a mãe que tá de olho no bebê, como você mesmo fez a comparação, e do nada a queda vem. Então você tem que estar com aquela atenção dividida. Então sempre ser algo novo, né? E é interessante porque, de fato, quando o caos está diante dos nossos olhos, o que a gente pode tentar fazer, ou a gente estuda antecipando o caos, ou depois que o caos acontece, né? Que é a mãe e o pai que estuda quando os bebês dormem, né? Dormiu, então todo mundo vai. Só que, às vezes, você vai com a cabeça pesada, né? Fazer esse tipo de estudo. E por isso que essa antecipação ela pode ser muito útil. O que eu queria chamar também sua atenção é nesse estudo da jurisprudência, porque como você fala que a advocacia é o seu ganha-pão, né? Ou seja, é a sua subsistência, o estudo da jurisprudência, ele também te proporciona muito isso. Afinal, é aqui que você, vendo uma tese já ganha, você propõe ao cliente, não, paga só no final, paga só um pouquinho, porque você sabe que virá o resultado. Então, insistir no estudo da jurisprudência te deixará não só mais inteligente para concurso, como também mais expert para captar, prospectar, como você mesmo utilizou essa expressão. Ou seja, você saberá que causas já são ganhas e que causas estão divididas, ou que causa eu não vou pegar. Isso aí tá perdido, né? Foi estudando para o Enem que eu peguei essa questão da jurisprudência para conseguir aplicar no meu trabalho. E realmente faz toda a diferença. Muita diferença. Quem estuda para concurso, vai para advocacia, consegue ter bem essa vantagem. Né? Isso que o Duque falou eu achei sensacional, tá? Você pegar nesse período que você está ociosa, não consegue estudar, você tem que estar ali esperando o veterinário olhar o cachorro. Né? Você não consegue estudar, mas ao mesmo tempo você também não está sendo demandado, é o veterinário que está fazendo o trabalho. Você coloca uma videoaula e vai revisando um ponto que você já estudou. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. E aí voltou, né? Chegou da rotina caótica do dia da advocacia, cuidou dos cachorros, que aí vai ser o momento que você vai limpar a sua mente do dia, né? Você vem e faz ali mais o seu horário, 2 a 3 horas nos dias que você puder, um dia totalmente caótico, você chegar ali muito tarde, não der tempo, ok. Aí você vai compensar no outro dia que for um pouco mais tranquilo, tá? E no final de semana é o momento que você vai crescer. É o momento que você vai realmente estudar os temas mais difíceis para você ali. Então você vai pegar aqui, estudar teoria, mais questões no sábado, dos temas que você precisa estudar e pegar com mais calma, pegar com mais tranquilidade, e mais 3 horinhas no domingo a mesma coisa. Você pode inclusive terminar de ler a jurisprudência que eventualmente você não conseguiu nos seus tempos fracionados, tá? E aqui no domingo eu coloquei 3 horas, falou que consegue até 6 horas às vezes no domingo. Eu coloquei 3 horas e deixei mais 3 para imprevistos.
esses imprevistos aqui, eles são coringa, tá? O que vai acontecer? Às vezes esse imprevisto, ele dificilmente vai acontecer no domingo. Esse imprevisto vai acontecer aqui na quarta-feira, né? E o que você vai fazer? Nesse cronograma, você vai trazer esse imprevisto para cá e você vai trazer essas 2 a 3 horas da quarta-feira para cá e vai compensar aqui, entendeu? Então você vai manejando, mas aconteceu 1h30 para imprevisto aqui na terça e 1h30 na quinta, beleza? Eu venho e compenso aqui nesse horário do imprevisto e vai ser o seu coringa para você estar ajustando essa sua rotina bem caótica e cheia de imprevistos. Tá? E aqui nessa 1 hora antecipada, a gente colocou para você ler o diário de legislação. Focar na lei seca porque é um estudo mais difícil, né? Você ficar lendo a legislação ali mais... Então, se você fizer em 1 hora, ok, já resolveu a lei seca do dia. Se fizer em meia hora, você antecipa sua revisão, seu estudo e revisão dessas 2, 3 horas que você tá para fazer aqui mais tarde e já inicia eles, depois você complementa ao final do dia. E para tudo isso aqui funcionar, Bárbara, a gente tem que partir da mentalidade de metas semanais. Semanais. Tá? Então, assim, você tem a liberdade de continuar seguindo lá as indicações da trilha, né, com o professor, de passando essas orientações. E você tem também essa opção de, ao longo da semana, respondendo questões, notando essa dificuldade, aparecer um conteúdo aqui que eu tô vendo que eu sempre erro, e você já coloca na semana seguinte, sempre com essa mentalidade de eu não tenho meta diária fixa. Eu vou levar o meu cronograma de acordo com o que a semana vai me apresentar, vai me exigir, tá bom? Porque eu acho que isso vai te trazer mais tranquilidade. Eu sou muito controladora, muito rígida com metas, pessoalmente falando, e eu entendo bem essa frustração, às vezes, de chegar ao fim do dia sem ter dado checkzinho naquela meta que estava ali bonitinha naquele dia. Então, quando a gente amplia um pouco, falei, cara, não consegui hoje, mas amanhã eu volto novamente e vou encerrar. Não consegui durante a semana, mas eu sei que lá no meu domingo eu tenho um turno livre para encaixar esse atrasado. Eu acho que isso vai te dar mais tranquilidade. E assim, você está no caminho certo, você tem uma boa absorção de conteúdo, você teve uma evolução fantástica em 3 edições. Então assim, acredita nisso, tá? Porque você mesmo falou, eu estou fazendo de forma bagunçada. Fazendo de forma bagunçada, você está conseguindo evoluir bastante. Imagina fazendo de forma, assim, organizada, sabe? Pensando na semana como um todo. Eu tenho certeza que no próximo Enem você vai estar contando que conseguiu a habilitação e já planejando essas provas objetivas dos concursos de magistratura. Com certeza. E tem mais um ponto, a gente não chegou a conversar aqui, mas eu queria levantar, que é o ponto do concurso meio. Talvez você estudando por Enem e chegando bem no Enem e já conseguindo um bom resultado, estando ali apta a ser aprovada no Enem, você consegue, logo na sequência, fazer alguns concursos meios. Por exemplo, o concurso de técnico analista do TRF da terceira região, o concurso de técnico TJ São Paulo. Não sei se isso faz sentido para você. Agora, se você chegar e virar, eu quero sair dessa rotina caótica, ia me ajudar muito a continuar o meu objetivo para a magistratura. Então, pode ser interessante, logo após a aprovação do Enem, você adaptar esse seu estudo, que já é das matérias que, em geral, caem nesses concursos de técnico, analista, e estudar uma matéria que é uma matéria não jurídica, português, que às vezes vai cobrar um raciocínio lógico, informática, que você consegue pegar de forma até mais rápida do que as matérias jurídicas, fazer um concurso desse, né, ali, ser aprovado, aí você vai passar a ter uma rotina fixa, estável. Vai ter um bom salário, uma rotina estável que vai te permitir, aí sim, ter um cronograma fechadinho. Apesar de ainda acontecerem alguns imprevistos em virtude da sua atuação como protetora de animais, em virtude das questões familiares, mas tudo isso vai estar dentro de uma rotina mais rígida. Então, talvez esse concurso meio que a gente chama... Pode ajudar a dizer não para os clientes chatos, né? Não, você não quer não. Sim, Seria ótimo. Pode te ajudar. E com o conhecimento que você vai ter do Enem, você vai estar bem próximo de uma aprovação no concurso meio, talvez fazer um ajuste, e aí você consegue. Talvez isso pode ser algo que você colocar no seu radar.
E nesse cenário, Bárbara, caso te agrade essa ideia, né, depois do Enem, pensar em algum concurso meio, eu acho que dá para manter esse mesmo raciocínio de segunda a sexta, com conhecimentos específicos, porque você já tem uma bagagem, já tem uma base na maior parte do que é exigido, e utilizar o final de semana aqui, que é mais tranquilo, para suprir essa necessidade de conhecimentos gerais dos concursos meios. Tá? Então, lá na frente, caso você decida ir por esse caminho, também dá para fazer essa adaptação e encaixar essas duas partes do edital para que você consiga também tentar esses concursos. Que ótimo. Então faz sentido isso daqui, vamos cumprir? Muito. Com certeza eu vou cumprir. Ótimo, maravilha. Muito bom. Vamos lá? Surpreendente, ousado. Eu achei que foi um projeto muito pensado nos alunos, olhando para os alunos. Então, isso é uma coisa que eu tenho certeza que, né, o Estratégia já tem todo o destaque, mas vai ser um destaque maior, porque é uma coisa que você não se vê nos outros. Muito bom que isso faça sentido para você. Eu acho que ali foi um desafio para a gente também, porque essa rotina é difícil de você conseguir definir ali sistemas, definir padrões para conseguir encaixar os estudos. Mas a gente está bem confiante que isso vai dar muito certo, tá? E outra coisa, você é um exemplo para as pessoas também que têm essa mesma rotina. Você é a personificação do aluno, do candidato, que é advogado, que tem várias atribuições familiares, várias responsabilidades na vida, né? Enfim, e tudo isso com uma força de vontade imensa de alcançar os seus objetivos. Então, para quem está assistindo, eu tenho certeza que também vai ser uma inspiração bem grande, sobretudo para aqueles que vivenciam essa rotina cheia de imprevistos, essa rotina caótica, essa rotina difícil de conciliar com os estudos diários, essa rotina que às vezes gera essa culpa. Poxa, mas eu não estou conseguindo estudar, mesmo que não seja uma culpa sua. São imprevistos, mas eu tenho certeza que com esse sistema adaptável, a gente consegue evoluir bastante e você alcançar os seus objetivos. E é interessante porque seria muito mais fácil, do jeito que você está, abandonar tudo. Muito mais fácil jogar pro alto. É o caminho mais fácil. E você está optando pelo caminho mais difícil. Sem renunciar a quem você é. Sem cuidar dos animais, como você disse, né? Se o Francisco colocou na minha porta, eu vou cuidar. Sem renunciar o amor à família. E o mais importante nesse processo do que passar é quem a gente se torna durante o processo. E de coisas que a gente não abre mão durante, que vão deixando as coisas muito maiores. E você mostra profundamente que você está inteira naquilo que você faz. Não há dúvidas sobre esse real comprometimento seu e o quanto você quer, porque, novamente, seria muito mais fácil desistir. E você quer tanto, né, que, de alguma maneira, isso torna tudo mais especial ainda. Desistir não é uma opção. É fazer até passar e é isso. Eu acho que enfrentar a dificuldade faz parte e eu vou conseguir, de um jeito ou de outro. Nossa, eu sinto até paz, porque agora eu consigo visualizar o meu estudo, que é uma coisa que eu não conseguia. Eu consigo visualizar o meu estudo rendendo. Então, isso me trouxe mais certeza ainda da minha trajetória e tranquilidade, porque eu sei que essa trilha que foi feita pelos professores, eu consigo cumprir. Então, foi feita para mim. Então, foi maravilhoso. Eu queria te parabenizar pela garra. Você é muito guerreira. Mas, além disso, eu queria que você, a partir de hoje, nutrisse esse sentimento de orgulho pelo que você faz. Porque você não está apenas fazendo o que é muito difícil de estudar com a rotina tumultuada. Você está fazendo da forma mais nobre que isso poderia ser feito, tá? E eu te digo isso como uma pessoa que precisou ficar muito ausente em relação à família e precisou aprender a lidar com perdas, com pessoas que eu não consegui estar presente e eu não consigo mais. Então, essa dor você não vai carregar. Você está fazendo de forma muito nobre. E eu quero que você enxergue isso, tá? A mulher enorme que você é, confie nisso. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Obrigada. Tá bom? Obrigada mesmo. Tudo aqui foi muito especial. Eu tenho certeza que
uma virada de chave na minha vida e nessa minha trajetória para me tornar juíza, e isso aqui eu vou guardar no meu coração pro resto da minha vida. Muito obrigada. De verdade. É um prazer pra gente, Bárbara. Pode ter certeza disso. É uma honra pra gente. A fala da professora me tocou muito. A professora Marisa disse que por eu ser muito aplicada com a minha família, que mesmo com todas as diversidades eu não pretendo desistir, e que isso é uma coisa admirável, e eu não vou sentir a dor tipo, de não ter feito pela minha família o que eu poderia. Isso me deu uma paz tão grande, virou a chave para mim no sentido de, tipo, eu sou capaz, eu tenho o suporte aqui, eu tenho estratégia comigo, eu sou capaz e vai dar certo, sabe? Esse é um presente simbolizando, né? Nós temos o troféu aqui, que é uma luminária do Estratégia. Simboliza, né? Ela vai ficar acesa ali, simboliza que nós estamos juntos com você na caminhada, tá? Vai ficar aceso lá, a corujinha contigo o tempo inteiro. E simboliza também a assinatura, a extensão da assinatura por mais 2 anos, assinatura premium para você, tá? E aqui a caneca, para o cafezinho que não falta nessa rotina caótica. Que o marido vai fazer, viu? Marido, de muita você vai fazer o cafezinho. Viu? Muito café. A garrafa térmica também, que vai precisar aqui para poder tomar água, né? Muito importante. Também colocar um cafezinho, o nosso vade-mecum estratégico para você estudar a legislação, que é muito importante. Por meio do diário de legislação, nessa 1 hora que a gente está colocando para você acordar mais cedo aí. Sim. Mas ele vai te ajudar porque ele já tem todos os artigos que caem em provas selecionados, com grifos, com marcações, tudo certinho ali. Tá? Tudo aqui para você, preparado para te ajudar nessa trajetória e a vencer essa rotina caótica em busca do seu objetivo. Muito obrigada, professor, de coração. A todos vocês, a estratégia não é só um cursinho, é um parceiro mesmo, é um parceiro na nossa caminhada, é inspirador, todas as aulas, as histórias dos professores, é uma parceria. Obrigado você por ter aceitado o convite e por compartilhar tudo isso com a gente. Gostou do nosso episódio e quer conquistar o seu cargo jurídico em 2026? Estamos com uma mega promoção de início de ano para você estudar com o material usado por 6 a cada 10 aprovados em concursos jurídicos. São descontos de até 45% nas nossas assinaturas, que incluem cursos para vários concursos em um único acesso. De bônus, ainda temos vade-mecum físico com a legislação cobrada em concursos. 1 ano de acompanhamento no Discord para você estudar com a orientação de especialistas em cada uma das carreiras. E até 8 meses adicionais de bônus, para você estudar por mais tempo sem pagar nada a mais por isso. Os descontos e bônus variam de acordo com as assinaturas e são válidos até o dia 26 de janeiro. Para aproveitar a promoção e começar o ano estudando com quem mais aprova, acesse o link da descrição.